Lhes damos as boas-vindas. Antes de começarmos, vamos lhes dar informações sobre a interpretação e como ativar o botão para o idioma desejado. Durante o evento, todos os participantes estão no modo de audição. É possível se comunicar com os palestrantes, bem como com os organizadores, usando o ícone de perguntas e respostas na parte inferior da tela, conforme indicado pela seta laranja. O evento será gravado e o vídeo será postado no site dos organizadores do evento nos próximos dias. Se você quiser ouvir o evento em outro idioma disponível, você precisa ir ao ícone de interpretação no menu que aparece na parte inferior da tela, como indicado pela seta laranja, e selecionar o canal do idioma desejado. Se você estiver ouvindo o canal de interpretação e o áudio original estiver incomodando, você poderá selecionar silenciar áudio original no mesmo menu. Para ouvir o áudio original dos palestrantes, você deve deixar a opção Interpretation no modo off, desligado. Você poderá mudar de canal a qualquer momento. Se você tiver perguntas para os apresentadores ou alguma dúvida para os organizadores, você pode nos escrever durante o evento usando o ícone de perguntas e respostas na parte inferior da tela, indicado pela seta laranja. Agradecemos a atenção e esperamos que desfrutem do evento. Bom dia a todos e todas. Senhoras e senhores, queria lhes dar as boas-vindas a esse seminário web de segurança e riscos operacional. Eu sou Fabienne Marechal, sou o gerente de informática da FDG Group, um privilegiado por estar na moderação no evento de hoje. Me disseram que há 266 pessoas inscritas. Temos um grande programa pela frente durante os próximos dias, e este evento trará as informações selecionadas e é um prazer apresentar um programa com distintos palestrantes especialistas em sua área. Hoje, vamos nos focar na cibersegurança com 3 formatos diferentes áreas da cibersegurança. Em primeiro lugar, contaremos com uma conferência sobre gerenciamento de crise, depois uma mesa redonda para abordar temas de serviços informáticos e ransomware, e depois uma experiência sobre os centros de operação, o SOC. Depois teremos conferência sobre a inteligência artificial, casos de estudo, aplicação de inteligência artificial no gerenciamento de segurança. E, último dia, veremos como as lotarias podem dar suporte aos membros, vendo uma visão dos diferentes incidentes em 2023, e também teremos uma atualização sobre gerenciamento de riscos por parte de WLA. Espero que curtam o seminário. E vamos apresentar o primeiro palestrante, o senhor Tony de Boss, que vai falar sobre os erros comuns a serem evitados durante a crise. Presidente da Global Advisory da Kudeski Security, por mais de 2 anos. Ele está baseado em Lausanne, Suíça, com muita experiência em cibersegurança, e ele é responsável pela expansão dos serviços existentes da Kudeski e seu portfólio. Tony, com você a palavra. Você está no mudo, Tony. Muito obrigado. Bom dia. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, por dar-me a chance para estar aqui conversando com todos vocês. Além de liderar a equipe, eu sou responsável por
digamos, pela liderança em alguma das crises do passado e observaremos, veremos alguma dessas crises e depois deixarei um tempo para vocês fazerem perguntas. Caso, obviamente, vocês tenham perguntas. Seguinte slide, por favor. Em primeiro lugar, vamos falar de uma visão geral, cibersegurança, as crises, e, em geral, a gente sabe e, bom, que somos gerentes experientes e sabemos como as crises elas podem acabar, né, ou concluir, digamos, e como fazer de modo diferente. Mas, na verdade, a crise cibernética, desculpe, é uma coisa diferente. Vou dar alguns exemplos a respeito. É diferente de uma crise normal, por exemplo. Numa crise normal, a gente tem, por exemplo, um incêndio, fogo numa empresa, pode ser muito grande, abrangendo diferentes prédios, mas chegando lá, a gente pode ver qual é o impacto. Vemos os prédios que pegaram fogo, sabemos o que está acontecendo e, portanto, começar a pensar como essa crise está acontecendo e adotar algumas medidas para enfrentar. A crise cibernética é diferente, o motivo é que quando uma crise surge, ela aparece, há muita informação que não está disponível. Nós sabemos ou pensamos que alguma coisa está acontecendo, há alguns indícios claros do que aconteceu, do que está acontecendo, mas há informações limitadas, então leva tempo para a gente contar com mais informações, gerando, obviamente, muita pressão. Eu sei que os executivos, eles devem tomar muitas decisões e, às vezes, essas decisões estão baseadas na compreensão do que está acontecendo, os dados, as informações, para posteriormente tomar uma decisão. Então, se toma a decisão de falar com a imprensa, com as partes interessadas, sem conhecer bem os detalhes. Eu tenho percebido que é uma questão difícil, portanto, um desafio. Então, passemos ao seguinte slide. Devemos saber que muitas pessoas se preparam para uma crise, mas a crise sempre acontece quando a gente menos espera por ela. Vou dar alguns exemplos. Ajudamos um cliente na véspera de Natal, nós começamos a ajudá-lo e os escritórios do cliente estavam fechados, então tivemos que ir aos nossos escritórios, depois também aos escritórios deles para dar apoio. Sempre as crises aparecem no pior momento, nesse momento que nós pensamos, bom, tudo bom, está na hora de relaxar, e nesse momento em que surgem algumas questões. Temos um outro exemplo, um festival numa cidade e a equipe de informática estava nesse festival que acontece um dia ao ano com todos os amigos. O pessoal começou a beber. Talvez eles tenham bebido um pouco demais e quando a crise surgiu, eles tiveram que voltar às suas casas e não podiam ajudar durante as primeiras 8 horas. Então, quando a crise chegar, ela o fará no momento em que estamos menos preparados, apesar de estarmos preparados. Essa é a nossa realidade, devemos estar preparados. Seguinte slide, se uma crise surgir, e nós tentamos resolver, né? A equipe se reúne, começamos a pesquisar o que está havendo, investigar, mas se é uma crise real, se tem um impacto significativo, isso vai levar vários dias. E depois das 24 horas, as pessoas
tentando resolver os problemas, apesar das suas boas intenções, começarão a se sentir cansadas. Eu participei de algumas crises, digamos, quando eu era mais novo, e aconteceu comigo também. Eu, no início, pensava, eu tenho que resolver, mas é uma empresa internacional, há pessoas no mundo todo que estão tentando entrar em contato comigo, por exemplo, metade da noite, e eu não conseguia dormir. Eu pensava, bom, eu tenho que parar porque eu não consigo aguentar mais a situação, não conseguia dormir. Bom, acabei desligando o telefone, porque eu pensei, bom, se é realmente importante a gente, eu vou estar, mas eu precisava descansar também. Muitas vezes, com boas intenções, as pessoas começam a querer ajudar, mas muitas vezes as crises levam dias, até semanas para serem resolvidas, né, superadas. Se alguma coisa acontecer, ou se alguma coisa acontece e sempre há pessoas contratadas, provedores, pessoal envolvido, podemos pensar, talvez, bom, essa pessoa contratada fez alguma coisa que não é inteligente, ou essa crise é o motivo pelo qual deu início a tudo, mas precisamos manter bons relacionamentos com essas pessoas contratadas, com os provedores, porque muitas vezes precisamos deles. Durante uma crise, devemos gerenciar ou lidar com todos os provedores, as partes interessadas, de uma maneira apropriada. E não podemos deixar para depois da crise, quando a gente já se recuperou, mas muitas vezes, quando uma crise ela aparece, há muita ansiedade, muitas emoções que entram em jogo, né? Seguinte slide. Isso aqui também é para a nossa equipe executiva. Quando a equipe se reúne e quando as pessoas não estão bem preparadas, o que acontece é que há um problema e estão colocando o foco na resolução do problema, mas durante a discussão devem ser tomadas muitas decisões e devem estar preparadas as pessoas para até o fim e vão perdendo o foco digamos, na grande fotografia, e é muito mais importante ter um procedimento documentado primeiro. Aconselhamos fazer anotações a respeito do que foi decidido, e se nós podemos ajudar numa crise, sempre vai levar tempo. Então, pedimos para as pessoas anotarem tudo que será dito, decidido, a fim de que nós possamos entender o que aconteceu. E é muito importante, porque no momento, digamos, quando a gente não faz anotações, de repente, 2, 3 horas depois, fica muito difícil, de repente, lembrar, dizer, por que que tomamos essa decisão? E depois podemos utilizar essas anotações feitas e dizer, bom, vou retroceder e tomar novas decisões, fazê-lo de um modo diferente. Mas e também ajuda para ver quais são as decisões-chave e trabalhar com a equipe de suporte que poderá nos ajudar a fim de achar mais detalhes, tomar decisões para nos prepararmos. Nos treinamentos, muitas vezes, os executivos entendem que é melhor estar bem preparados para poder fazer o que for necessário, tomar as decisões corretas no momento correto. No seguinte slide, se a gente teve a sorte de não estar envolvido numa crise,
Muitas vezes, bom, podemos não ter tido muita crise, mas as pessoas estão interessadas em resolver questões e tomam decisões que podem ser fáceis demais. Observam alguns indícios, alguns rastros e dizem, bom, se a gente começar a investigar, contamos com a equipe de investigação que começa a analisar o que houve, o que aconteceu e podem encontrar outros rastros, posteriormente encontrar um outro caminho rumo às ações e os dados. Portanto, tentamos entender o que aconteceu, porque muitas vezes a questão é mais complexa ou é diferente do que a gente espera. Também uma realidade que nem sempre podemos encontrar o paciente zero, que se conhece como paciente zero. Muitas vezes as informações não estão disponíveis ou apesar da nossa experiência com a equipe, muitas vezes não podemos achar esse paciente e ficamos com muita incerteza com relação a, bom, esse processo de recuperação. Em geral, eu coloco o foco em achar o que aconteceu, porque se a gente não descobrir o que aconteceu, não tenho certeza se algum sistema deixou de funcionar, ou muitas vezes não sabemos, então, portanto, a ação correta a ser aplicada. Então, em primeiro lugar, encontrar o que aconteceu, a equipe de investigação deve achar esse paciente zero a fim de garantir que é isso que aconteceu, e com base nisso, podemos tentar usar a estratégia para a gente se recuperar e também podemos colocar ou implementar a melhor infraestrutura a fim de nos comunicarmos e começar a ter esse processo de recuperação. Muitas vezes dizem para a gente qual é a primeira coisa a ser recuperada. Muitas vezes a gente se reúne e as prioridades, depois de 2 horas, elas mudam. Dizemos, bom, esta era a prioridade número 3, esta deveria ser a prioridade número 3, essa aqui é a número 7, e continuam mudando essas prioridades de ordem, né? A equipe executiva muitas vezes não está alinhada quanto às prioridades e o que deve ser feito em primeiro lugar e depois em segundo lugar. Depois há uma observação interessante, e é que muitas vezes nós perdemos o rastro dos nossos programas de recuperação. Podemos entender o que aconteceu de múltiplas maneiras, mas muitas vezes os planos de recuperação não estão atualizados. E esse é um chamamento, né, digamos, para chamar a atenção, né, de nós e, por exemplo, as regulamentações da União Europeia, mas muitas vezes os planos de recuperação não estão atualizados, portanto, é muito importante e pode até parecer simples levá-los à prática. Às vezes, há informação que mesmo sendo pouca, por exemplo, a falta de sincronização em nível local ou na nuvem, tudo isso faz com que tenhamos problemas e não sabemos que há, há, há coisas que estão criptografadas, né? Então,
Muitas vezes é difícil fazer com que o sistema volte a funcionar se a gente não fez um backup, por exemplo. Então, muitas vezes, nessa recuperação, a gente precisa marcar essa diferença entre a recuperação em alguns dias ou a recuperação em meses. Nossa, seguinte, Snai fala de que é preciso fazer muita coisa, mas também há muitas partes interessadas em torno da crise que precisam de comunicação. Se não lidarmos com isso, elas irão perguntar para nós constantemente, ficar consultando para nós. E antes de vocês saberem, serão tendência, serão trending topic no Instagram, no Twitter. E isso acontece em apenas algumas horas. Provavelmente pesquisar alguns detalhes, vão publicar uma coisa diferente. Então, nós precisamos ter uma comunicação importante. Precisamos comunicar os principais clientes ou parceiros. Todo mundo precisa saber o que está acontecendo. Precisamos pensar na estratégia de comunicação. O que que nós dizemos? Dou para vocês mais detalhes, decisões que nós precisamos tomar naquele sentido. Não digo que uma opção seja melhor do que a outra, porém, geralmente dizem que é melhor não providenciar tanto detalhe assim, mas a maior abertura talvez possa ajudar a termos maior aceitação do que se mantivermos isso segredo e se não fornecermos informação. Não tem a ver somente com os interessados, também os funcionários talvez comecem a utilizar redes sociais, divulgar o que está acontecendo. Nós precisamos compreender que uma crise, a comunicação é um elemento fundamental, é um elemento chave. E podemos nos prepararmos, não podemos construir, não podemos construir um relatório de imprensa que se adapte a qualquer situação, mas podemos ter sim um rascunho e depois podemos fazer as mudanças necessárias, decidir o que que queremos publicar no comunicado de imprensa. Mas a comunicação, em um momento específico, voltando ao que dissemos no começo, muitas vezes não é fácil comunicar e tomar decisões quando existe muita incerteza. É o que costuma acontecer nos casos de crise. E nós precisamos estar preparados. As pessoas podem começar a dizer que todos os dados são divulgados, e nós vimos que até gerentes de informação que pensam que eles podem tomar a decisão correta. Muitas vezes eles acabam dizendo, dando uma informação incorreta. Então eles dizem, eu posso fazer isso. Então eles acabam dando uma resposta não correta. Vamos falar agora sobre ransomware, um assunto bastante interessante. Temos sempre o debate se nós devemos ou não devemos pagar. Dizemos, bom, não vamos pagar. Isso é uma aposta que nós precisamos fazer. Muitas vezes pensamos que não devemos, que não precisamos pagar. Na metade das vezes as pessoas decidem pagar e tentam negociar e ver o que que acontece. Talvez seja 40% dos casos, mas em muitos casos, a decisão que é tomada é o pagamento. Mas se você for pagar
precisa compreender que se trata de pessoas bem experientes, pessoas profissionais que fazem esse tipo de ransomware. E eles são profissionais. Eles são bem acostumados a participarem dessas negociações. Provavelmente, é como quando você compra um carro. O vendedor sabe muito sobre carros, sabe como vendê-los. Portanto, a negociação não costuma ser fácil. Também é importante compreendermos que, ainda que seja difícil de ser compreendido, precisamos identificar se se trata de um criminoso, de um delinquente confiável ou não confiável. Se ele for confiável, vamos pagar, eles vão dar uma senha para nós, vamos poder recuperar a informação. Nem sempre. Às vezes, quando dão uma senha para nós, não basta. Continua havendo um material criptografado. Então, é preciso nos certificarmos de que a senha funcione realmente. Então, se você decidir pagar, é preciso ver se o criminoso é realmente confiável. Caso contrário, o dinheiro será perdido. Às vezes, pedem o pagamento em bitcoins ou em outra moeda virtual. E, nesse caso, muitas vezes pedem que pagamos 100 mil, 300 mil dólares em bitcoins. Portanto, para todo esse tipo de operações, é preciso estarmos preparados. Eu conheço um caso em que encontramos ransomware. Nós encontramos que eles não tinham executado bem o ransomware, portanto, tinha certa criptografia, certa cifragem criptografada, mas o que tinha não era completamente útil, mas precisamos, mesmo assim, negociar. E ofereceram para nós alguns relatórios. Mais tarde, eles voltaram para nós, porque descobrimos que se tratava de uma pessoa dentro da organização. E depois que eles fizeram na negociação, eles deram 20% de desconto, fazendo parte da negociação. Então, quando você trabalha com hackers, com negociações de hacking, costuma acontecer isso. Então, agora vamos considerar o seguinte: quando a crise acabar, é importante aprendermos aquela crise e melhorarmos. É importante estarmos melhor preparados em nível executivo, em nível de TI, tecnologia da informação, em nível operacional, a parte da comunicação. Também é preciso podermos identificar o que pode ser melhorado em termos das capacidades de proteção e de detecção para evitar isso da próxima vez. Vamos para o próximo slide. Uma crise não é um processo de decisão normal, mas na minha experiência, você precisa fazer uma coisa numa crise, você precisa estar preparado para o inesperado. Muitas vezes, vemos alguém dentro da organização com problemas com dinheiro, ele tenta vender os dados. Isso costuma sempre acontecer, mas é preciso estarmos preparados para o inesperado.
Eu não quero passar muito tempo no seguinte slide, mas se vocês pensarem na resposta aos incidentes e como pode ser feita, como ela pode ser feita, eu acho que é importante considerarmos este fluxo. É importante melhorarmos a resiliência e tentar estarmos preparados para quando uma coisa voltar a acontecer ou poder voltar a suceder a acontecer. Temos aqui que a gestão da crise, a resposta ao incidente, é apenas uma pequena parte de todo o panorama geral. É a meu último slide. Encontrem a crise antes da crise encontrar vocês. E com isso, eu finalizo minha apresentação e estou pronto para responder suas perguntas. Muito obrigado, Tony. Obrigado por isso. Temos alguma pergunta no chat? Não vejo perguntas. Eu tenho uma pergunta, pelo menos eu tenho uma pergunta, mas antes disso, gostaria de relembrar a todos vocês, os participantes, que vocês podem fazer qualquer pergunta dentro do módulo de perguntas e respostas, Q&A. Vocês podem fazer no webinário, no seminário web. Acho que vai ser muito mais interessante se for perguntar. A minha primeira pergunta é a seguinte. Tony, obrigado pelo que você apresentou. O que é o primeiro que os líderes da empresa precisam fazer? Essa é uma ótima pergunta. Em geral, os líderes precisam compreender os riscos enfrentados pelas organizações. Neste quadro que temos de infraestrutura crítica na Europa, é importante fazer um exercício de compliance. Os líderes das empresas precisam compreender quais os riscos enfrentados pela organização. E provavelmente precisamos ter um plano para poder limitar esses riscos. Estamos tratando sobre negócios, mais uma vez. Então, pagar quando houver um ransomware, às vezes é difícil, uma decisão difícil para ser tomada. É preciso ver as limitações e os outros. É um problema, mas é preciso considerar o risco. Precisamos estar preparados para ver qual o risco e como ele pode ser limitado. É importante estarmos preparados, é importante nos formarmos, nos prepararmos, porque daquela forma você estará melhor preparado para essas situações. Há uma grande diferença entre, entre o que acontece em uns poucos dias e o que acontece em umas semanas. Por exemplo, da última vez, a crise durou uns 2 meses. Naquelas soluções, muitas vezes, temos equipes integradas, além de 30 pessoas envolvidas. Aquelas 30 pessoas trabalham com diversos clientes, com diversas prioridades, têm diversos trabalhos, então, é preciso escalar isso, tentar selecionar apenas 3 pessoas que consigam nos ajudar. Se você precisa trabalhar com 30 pessoas, preciso ter, elas vão ter diversas prioridades e diversos clientes, então não é uma boa decisão para vocês. Ótimo. Você falava sobre formação, educação. Uma pergunta no Q&A. Quanto a isso, a pergunta é: que tipo de formação podemos oferecer para a gerência superior? O que você pode oferecer é fazer simulações, simulados, em 2 níveis que nós fazemos. Com frequência, vemos que isso também é oferecido no mercado, não somos apenas nós. Com os líderes executivos, fazemos esse tipo de informação e outra para o nível técnico. No caso dos líderes, das lideranças empresariais, é para eles saberem como trabalhar com a equipe de forma conjunta para poder
enfrentar essas crises pensando em situações tais como, bom, isso aconteceu, você precisa tomar uma decisão, mas você trabalha como se fosse um jogo. As pessoas ligam, por exemplo, tentamos que uma pessoa faça assim, o papel de jornalista, que pessoas enviem correios eletrônicos, comunicados de imprensa, artigos nos sites web. Daquela forma, as lideranças podem compreender realmente o que está acontecendo. Depois, forçamos obrigamos a que os executivos tomem decisões. E eles são desafiados pelas decisões que precisam tomar. Para mim, é interessante ver como uma equipe trabalha em uma crise. Sem dúvidas, existem diferenças quanto que um processo de tomada de decisão normal, ainda que façamos uma coisa um pouco lúdica no jogo, vemos como as emoções são bastante, bastante intensas. E isso fica evidenciado, fica patente de uma forma em grande medida. Fazemos exercício e às vezes o executivo gosta tanto desse tipo de exercício que fazemos de forma anual. Apresentamos cenários e depois o que fazemos é tentar trazer atualizações para eles e ver o que está acontecendo no mercado, estão fazendo, o que outras empresas estão fazendo. O que tentamos fazer é que os executivos também sejam atualizados sobre o que está acontecendo. Muito obrigado. Temos uma outra pergunta no módulo de perguntas e respostas. Tony, você indicaria a RBCP como ferramenta para gerar conscientização na organização? Depende de como você utilizar a ferramenta, é isso. É. Eu gosto de utilizar essas ferramentas, desde que seja numa oficina, no workshop. É importante termos inscrições de como ela funciona. Se alguém fizer um exercício, como eu mencionei, mas apenas tenta obter as respostas das lideranças empresariais, elas terá informação limitadas, mas isso não inclui oficinas, workshops, e você explica o que é importante. O que você pode ver é que aquela informação ajuda a criar maior compreensão e conscientização. Mas, para tanto, é preciso comprometimento das lideranças das empresas. Às vezes, existem problemas de continuidade, e às vezes, eles dizem, bom, eu coloquei uma coisa eh, a cargo de tudo, e com isso todos os problemas acabam. E isso é vinculado com uma outra pergunta que talvez você possa responder agora. A outra pergunta é melhor terceirizarmos a comunicação? Você devia estar preparado com um tipo de texto de comunicação para utilização em diversos canais? Como isso devia ser feito? Se você fizer esse tipo de exercício, pelo menos você começa a fazer aí a academia, o exercício. E você não tem tudo coberto, mas pelo menos há certa continuidade dentro da empresa. Você precisa ter processos, modelos, e daquela forma é mais templates, e daquela forma fica mais fácil fazer a comunicação. Você sabe o que tem que fazer, e você pode fazer algumas comunicações para fazer isso em função da crise. É importante ter uma parte externa, mas muitas vezes há boas equipes de comunicação interna que são bem sólidas. Muitas vezes tento deixar a vida mais difícil para eles, porém eles trabalham muito bem. Caso não, é bom considerar uma equipe de comunicação externa.
Mas se isso é preciso pensarmos de forma antecipada, não durante a crise, pois durante a crise não será fácil conseguir a pessoa correta para fazer a comunicação, que ela compreenda o que está acontecendo. Isso gera demoras. Obrigado. Vejamos, temos algumas outras perguntas. Como fazer com que os gerentes também participem para que haja dinheiro e tempo disponível para tal fim? Bom, acho que esse é o ponto de partida, é o problema maior com o qual a gente se depara. Na Europa, há muitas pessoas já familiarizadas com esse tipo de ferramentas e porque elas são necessárias, essas pessoas conhecem, sabem disso. Muitas vezes os executivos não entendem os riscos aos quais eles se enfrentam, com os quais se deparam. E muitas vezes é bom fazer exercícios a fim de gerar certa conscientização. E muitas vezes o executivo de finanças pensa que tem tudo sob controle e depois de 24 horas, percebemos que eles não estavam a par do que pode acontecer. Bom, e dá para ver que depois não são os primeiros a se sentirem contentes, digamos se, bom, são os primeiros que acabam entendendo. É a resposta mais simples. Se alguma coisa acontecer, é lá quando o pessoal começa a entender. Mas é bom contar com exercícios para que as pessoas comecem a compreender com esses exercícios. Bom, falando em exercícios, eu gostaria de saber qual é a frequência eh, com a qual fazer o fishnético na empresa. Bom, o que acontece com o hacknético é que, em primeiro lugar, ele vai para baixo e depois, muitas vezes, não é feito corretamente, portanto, as coisas não melhoram. Muitas vezes a gente pensa, por que que não pensamos antes nisso? Mas hoje, quando pensamos na conscientização, e se pensarmos no fim ético da parte da conscientização, é importante entender que muitas vezes é melhor não falar tanto de compliance e sim de pensamento positivo. Muitas vezes devemos abraçar, incluir as pessoas, devemos incentivá-las, e dar a elas uma bonificação, para que desse modo haja uma luta contra o phishing ético, que, bom, nós temos que explicar, é, é melhor do que explicar, não devem fazer isso ou aquilo, devemos mudar o modo de explicar para que tenhamos uma resposta mais positiva e que haja mais raciocínio, né, por trás disso para melhorar. Depois de muitos anos, os administradores de sistemas, eles falam da Fórmula 1, de Martin Stappen, ou uma partida de futebol. Todo mundo está muito concentrado nisso, e o que eles fazem é pressionar o botão e continuam caindo nesse phishing. Portanto, devemos utilizar uma abordagem diferente. Hum, Muito obrigado. Estou vendo se há mais perguntas. Temos alguns minutos a mais, da minha parte. Eu tenho mais uma pergunta. O que acontece com as equipes de cibersegurança nessas crises? Onde essas equipes se encaixam, digamos assim? Acho que é importante que estejam prontas para entender o que está acontecendo. Devemos, em primeiro lugar, entender o que estava acontecendo. Se a gente não compreender isso, fica difícil começar esse processo de recuperação. Sabemos que é um problema na rede, então a recuperação da rede
e depois de 30 segundos, de repente, possamos a ter uma situação pior se a gente desconhecer o que houve previamente. Se há dados disponíveis para fazer uma avaliação, contando com os dados, praticamente temos a resposta. Então, é possível ajudar e trabalhar com a equipe de investigação. Sempre trabalho com a equipe de segurança, pois desconhecemos as especificidades do cliente. Devemos trabalhar on-site, se possível, para trabalhar com a equipe e para ajudar e também para proteger, porque muitas vezes estão super engajadas as equipes e realmente querem resolver o problema. Mas se levar dias, semanas essa resolução, as pessoas elas querem se suicidar, então nós tentamos protegê-las de si próprias, né, de si mesmas, para que o impacto não seja tão forte. Bom, muito obrigado, Tony. Agradecemos muito a sua maravilhosa apresentação. E eu não posso pensar numa melhor maneira de continuar. Agora vamos passar ao primeiro debate. Debate excelente. Contamos com grandes especialistas conosco para falar dos principais talentos ou desafios que enfrentamos por conta dos ataques de DDoS e ransomware. Recebemos uma ligação de uma empresa. Um dos nossos participantes deu positivo para a Covid, estava com febre. Esse palestrante, então, sente muito não estar com a gente. Alan Tay substituirá Teo Guangzhou, chefe de segurança de informática da Singapura Pulse por mais de 2 anos, com mais de 20 anos de experiência em segurança informática. Depois, Georgia Anastasio, diretora de Segurança Cibernética e Conformidade em OPAP, com muita experiência. Muita experiência na IT Compliance e cibersegurança. Aí está Lauren Jopar, diretor de segurança da informação da Lotaria Nacional da Bélgica, diretor por mais de 5 anos. Damos as boas-vindas a esta mesa redonda. The ENISA issued its annual threat landscape report just a few weeks ago, which provides Foi apresentado o relatório da União Europeia faz 2 semanas. Nele há muitas perspectivas a respeito das tendências emergentes nas ameaças de cibersegurança. Uma das principais questões desse relatório é que DDoS e ransomware são as principais ameaças quanto à manipulação da informação, a cadeia de suprimento e malware. Portanto, vou fazer a primeira pergunta para Georgia. Georgia, como você se mantém a par a respeito das táticas de DDoS e ransomware? Olá, muito obrigada. É um prazer para mim estar aqui. Todos sabemos que os dois tipos de ataques, eles podem causar dano
E é chave para a nossa organização, ou as nossas organizações estar atualizados a respeito das tendências, das táticas, das ameaças cibernéticas e implementar as práticas de defesa efetivas a fim de mitigar os riscos. É preciso adotar uma abordagem prática que possa lidar com as ameaças inteligentes. Devemos coletar informações a respeito das DDoS e ransomware. Uma outra questão importante é a participação em fóruns, em conferências, grupos de estudo de segurança. Todos devemos ter uma participação ativa desses fóruns, dessas conferências, grupos onde há compartilhamento de informação a respeito de segurança, principalmente para esses dois tipos de ataques. É necessário criar uma rede com colegas, especialistas, autoridades, a fim de que possamos trocar informações, boas práticas, aprender de casos reais, de casos de estudo e receber alertas oportunos. Por outro lado, a- o treinamento recorrente para as nossas equipes é muito importante. Anteriormente foi mencionada a importância do treinamento. Precisamos estar preparados a fim de impedir e lidar com esse tipo de ataques. A nossa equipe deve estar bem treinada a respeito das últimas táticas para o combate ao ransomware e ao DDoS. E precisamos manter os vendors, a segurança corporativos e criar relacionamentos fortes com esses provedores de segurança e organizações que podem nos ajudar quando houver algum ataque ou na implementação de medidas prévias de segurança antes de a gente receber os ataques, o que também é importante é que devemos manter os nossos planos de resposta atualizados. Portanto, se alguma coisa acontecer, a nossa equipe poderá utilizar tudo que a gente tem de maneira oportuna. O tempo é muito importante. Muito obrigada. Maybe more Obrigado, specifically about Georgia. attacks against availability. Let me throw a question to you, Alan. How important is speed in Quanto aos mitigating those ataques, attacks? qual é a importância da velocidade a fim de mitigar os ataques? Muito obrigado, Fabien, pela pergunta. Estão me ouvindo? Muito obrigado, Fabien, pelas boas-vindas. Quanto à importância da velocidade para a mitigação de um ataque de DDoS, na Singapura precisamos atuar rapidamente, pois é importante para que as operações possam continuar. E nos últimos meses tem havido ciberataques em diferentes websites de provedores de saúde que receberam esses ataques e na Singapura, Pool, nós estamos fortalecendo os nossos sistemas, implementando medidas, melhoramos os sistemas de monitoramento, de segurança, a fim de enxergar qualquer atividade suspeita. Em segundo lugar, tentamos verificar
os endereços IP não maliciosos em nosso sistema e depois outras medidas têm a ver com a implementação da proteção contra DDoS, que auxilia nessa detecção dos ataques de vídeos. Também contamos com defesas na on-premises. Podemos, portanto, reagir rapidamente na Singapura Pools e é eficaz se podemos mitigar os riscos que podem surgir por conta desses ataques. Tony mencionou que a gente precisa de soluções futuras e que não devemos nos relaxar. Devemos estar a par, sermos o suficientemente inteligentes a fim de considerar uma proteção na nuvem que possa mitigar os ataques mais sofisticados. DDoS attacks and layer 7 attacks. It is crucial. Precisamos ver esses ataques volumétricos que é chave a fim de manter o ritmo. Temos algumas medidas que serão implementadas futuramente e devemos estar atentos o tempo todo a fim de impedir ameaças no futuro. Na Singapura, mantemos a nossa infraestrutura crítica a fim de oferecer os serviços. Muito obrigado, Alan, muito interessante. Uma pergunta para Lohan. Quais são as tendências nas atividades de ransomware? Quanto a ransomware, a primeira coisa a dizer é que esses ataques estão sendo a cada vez maiores, né? E, de repente, pode ser porque as empresas, mesmo estando mais preparadas, mas também há mais vítimas que não querem pagar. Em primeiro lugar, porque é caro pagar um resgate. Em segundo lugar, é ilegal. Mas, além disso, o pagamento não é uma garantia da recuperação dos dados. Então, há cada vez menos empresas querendo fazer. Também observamos que o pagamento diminui as chances. O pagamento aumenta as chances de serem atacados novamente. E, da perspectiva da recuperação, observamos que os criminosos, muitas vezes, a questão sobre as vítimas que não querem, recusam pagar, mas se a gente quiser quantificar os resgates ou os custos desses resgates, costuma ser 1,5% da receita. Ransomware itself. So, based on different researches, Mas as despesas legais podem ser muito maiores do que o próprio resgate. A despesa típica é de 4 a 5 milhões de euros, muito dinheiro, né? O que explica o motivo, né,
pelo qual a quantidade de 25 dias essa recuperação pode demorar muito tempo. A média é de 25 dias no caso de ransomware. Podemos, portanto, entender a quantidade de dinheiro que acaba se perdendo. In 45% of the cases, it's still the email phishing, which is the attack vector, still the Em most 45% dos casos, on servers. And isso other é feito através de e-mail phishing. another important trend is E that we temos see diversos more new protocolos. from companies Outras tendências importantes é que nós vemos if you take ferramentas de ransomware que são cada vez mais rápidas, data, 100K of files, in the talvez com 50 gigabytes de dados, e obtemos arquivos. No passado, era muito difícil criptografarmos esse sistema, mas agora leva apenas 5 minutos, que é uma coisa muito rápida mesmo. Inclusive, se conseguimos detectá-lo com pouco tempo de antecipação, talvez não tenhamos margem para reagir. E o último comentário sobre as tendências é que cada vez é mais fácil fazer através dos serviços oferecidos na Dark Web, é muito fácil e muito barato de se encontrar. Podemos comprar uma ferramenta e ameaçar uma empresa. É uma tendência que é cada vez mais fácil para os não criminosos a compra de serviços criminosos. E antes de passar para a minha segunda pergunta, Laurent, eu vejo uma pergunta no chat, no módulo de Q&A. Podemos falar sobre isso primeiro. Podemos evitar o pagamento do resgate? É uma decisão de negócio. Essa é a resposta. Não é uma decisão apenas do gerente de segurança. Podemos também confiar no departamento jurídico, mas pelo que eu li em relatórios e o que eu li sobre casos, a maioria dos casos não há recomendação de pagamento, a menos que possamos ter alguns backups de recuperação, porque geralmente o pagamento não é recomendável, porque nós não temos garantia, estamos lidando com criminosos. Mesmo assim, é uma decisão empresarial. É uma decisão de negócios que precisa ser tomada na empresa em nível de gerência. Agora, vamos falar sobre os distributed services. Você falou sobre materiais baseados na nuvem. Será que você pode falar por que é tão importante essa proteção baseada na nuvem de DDoS? Obrigado pela pergunta. Como eu já falei na minha resposta anterior, DDoS é uma coisa escalável. E você precisa ter uma largura de banda suficiente para ter um buffer, para poder enfrentar esses ataques de DDoS. A proteção de DDoS é uma proteção muito sólida que utilizamos para poder maximizar o poder da nuvem. O tipo de proteção é especialmente importante para algumas empresas que fornecem serviços online em linha. Por exemplo, um dos meus clientes mais importantes tem um atendimento ao cliente baseado na nuvem e esse tipo de proteção é importante. E esses ataques podem justamente afetar o ecossistema de apoio e suporte dos nossos clientes e também o sistema de atendimento ao cliente. Portanto, os ataques DDoS são
muito difíceis de serem enfrentados por nós. Nós somos bastante vulneráveis diante deles, sobretudo quando temos clientes que oferecem aquele atendimento ao cliente. Portanto, é importante para nós mantermos a estabilidade dos nossos serviços online, levando em consideração os eventos online, veremos que temos grande quantidade, volume de transações online entre os nossos clientes. Portanto, é importante que nós nos antecipemos aos ataques de DDoS, porque senão, caso não, nossos serviços serão interrompidos. Isso envolverá uma perda para a nossa empresa. Vemos então que a proteção DDoS é essencial para a nossa empresa, porque ela permite que nós detectemos novas ameaças. Porque essas ameaças podem afetar nosso trabalho na nuvem. Essa é uma solução de proteção de DDoS e pode mitigar esse tipo de ameaças. Isso também inclui, por exemplo, quando falarmos de clientes que têm serviços online como apoio, atendimento, suporte, atendimento ao cliente, etc. Então, resumindo, a proteção DDoS é um objetivo básico para nós. Quando estamos com problemas, esse é o super-herói que vem para nos resgatar, para que nossos serviços online fiquem seguros e para nos mantermos protegidos diante das ciberameaças. Espero ter respondido a pergunta. Ótimo. A sua resposta foi clara. Obrigado, Alan. Eu estou vendo aqui uma outra pergunta no Q&A. Essa é para Laurent, porque é sobre ransomware. Quais são as ações, as medidas mais precisas que devem ser tomadas quando você enfrenta um ataque de ransomware? É importante consultar os planos de emergência. Em termos técnicos, você precisa tentar conter a propagação do ransomware. Como eu mencionei antes, a velocidade da cifragem é muito rápida, portanto, a velocidade é muito rápida. Se você tem a possibilidade de detectar o ataque, geralmente você devia ter a possibilidade de fechar ou de ter um procedimento de encerramento para evitar a propagação e evitar o impacto a maior quantidade possível. Isso que nós fazemos na Loteria Nacional da Bélgica, isso que nós tentaríamos fazer caso enfrentássemos um ataque desse tipo, daquela natureza. Pelo menos isso é sobre na base da minha experiência pessoal. Anos, a velocidade da codificação não era tão rápida. Então, era fácil você fechar o servidor ou baixar o servidor e daquela forma reduzir o impacto. Daquela forma, nós limitávamos o impacto. Às vezes, os sistemas podem ser acessados de uma outra forma. Às vezes, não apenas ransomware, existem mais vulnerabilidades. E se você não detectar o ataque o suficientemente rápido, como é possível fazer a recuperação do ambiente de segurança após um ataque de ransomware? Temos diversos tipos de controle. Em primeiro lugar, preventivos, detectivos. Às vezes há controles que não são tão famosos, tão conhecidos. Por exemplo, como eu falei, você precisa investir em procedimentos, pessoas, planos de emergenciais, planos de recuperação de desastres, além da detecção e da proteção. Então, também existem técnicas de recuperação. Eu acho que essa é uma pergunta vinculada mais que nada com a arquitetura. Talvez haja técnicos profissionais que
são aqueles que podem demonstrar o valor das técnicas e das ferramentas de recuperação dos ambientes. Muitas vezes, as pessoas não querem gastar nem dinheiro, nem tempo nesses aspectos de recuperação. Mas, quando houver um ataque, vemos que como o custo é alto, e esse é o primeiro assunto de conversa. Portanto, é importante repensarmos o trabalho dos designs de arquitetura. É importante investimento em arquitetura de backup para melhorar a resiliência. Isso não é uma coisa especificamente para um ataque de ransomware, porque é possível haver outro tipo de incidentes. Mas você devia poder se recuperar, e aquelas capacidades de recuperação são muito importantes. Mas, para tanto, é preciso investimento. E também é preciso fazer um brainstorm, uma tempestade cerebral, pensamento para ver que estamos utilizando os procedimentos e as ferramentas corretas, os backups são fundamentais. Mas, muitas vezes, há quem faça provas, testes de recuperação de desastres. Além disso, portanto, a formação, conscientização e os exercícios são críticos. É importante fazer exercícios de recuperação utilizando exemplos básicos. Por exemplo, com um teste pequeno e, após isso, ter planos completos de recuperação. E é bom testar esses planos, para poder mostrar que você pode passar do sistema primário para um sistema secundário. É importante podermos isolar o ambiente de recuperação. E esses ambientes de recuperação isolados são chaves, são fundamentais. Essa é a minha mensagem essencial. Se você não conseguir isolar o sistema de recuperação de backup, também serão afetados pelo ataque de ransomware ou por outros incidentes. Essa é minha mensagem essencial. Importante, backups online, estarem 100% em ambientes de recuperação isolados, separados. Caso contrário, não será possível estabelecer ou executar os programas de recuperação. Ótimo, muito obrigado. Você falava sobre formação, e é isso. Isso leva para o nível da organização. Georgia, pergunta para você: como você se certifica de que os funcionários da organização sejam cientes da existência das ciberameaças? Como o Lohan mencionou, temos vários controles preventivos, controles detectivos. Nós isolamos os ambientes, nós tomamos diversas medidas, mas na base das estatísticas, 95% dos ataques de cibersegurança, de segurança cibernética, são por causa de erros humanos. Portanto, estamos na hora de investir nas pessoas e fazermos com que eles se sintam parte da nossa estratégia de segurança. Então, o que nós fazemos para que nossos usuários fiquem cientes? Temos campanhas de conscientização periódica, também para nossas funcionárias e para gerentes. Além disso, fazemos campanhas específicas para os clickers, para podermos entender que eles compreendam qual o nível de conhecimento, a atitude e a conduta. Precisamos informar e medir esse tipo de informação e precisamos ter estatísticas que incluam a quantidade de funcionários que abrem, que clicam ou que informam esses erros daquela natureza. Também precisamos ter uma formação obrigatória de conscientização para todos os nossos usuários, para que os usuários tenham a capacidade de reconhecer e também de informar. E-mails ou correios suspeitos, não apenas para nós, mas para a vida diária. Vamos dar exemplos.
E geralmente os exemplos são baseados no exercício feito nesse ano, ainda nesse ano. Nós queremos que os usuários compreendam qual o risco, como podem colocar em risco sua vida e sua organização. Quais ações eles podem tomar? Para tanto, nós temos plataformas online com diversas matérias, notícias sobre quais as tendências e as ameaças em segurança cibernética e como eles podem reconhecer alguns ataques maliciosos ou suspeitos, no mínimo. Também temos campanhas de comunicação para onde enviamos dicas e updates, atualizações sobre ciberameaças. Tentamos que as pessoas mantenham o alerta e saibam o que pode estar acontecendo. Obrigado, Georgia. Vamos. Eu tenho algumas perguntas, alguns probleminhas para compreender essa pergunta, talvez pela forma de ela estar escrita no chat. Podemos proteger nossos backups de uma violação, de um ataque hoje em dia? Sobre um hacking, porque hoje em dia a maioria dos backups são baseados na nuvem, então podemos utilizar caso exista um incidente? Uma boa estratégia é que o backup fique em um lugar diferente do sistema principal. Se você utilizar um fornecedor de nuvem, por exemplo, a Microsoft, talvez seja bom o Office 365, por exemplo, seria bom utilizar uma outra ferramenta de backup que fique por fora do ambiente da Microsoft. Via de regra que não sejam no mesmo site do mesmo vendor, do mesmo fornecedor. Isso nos protege caso a Microsoft sofra um ataque, ou se nós tivermos um ataque, é bom termos uma outra tecnologia de suporte, você tem maiores possibilidades. Também, uma outra opção é utilizar backups físicos, sobretudo se tratando de sistemas críticos para nossas organizações. É bom fazermos um backup clássico, também podemos fazer um funcionamento off-site, fora do site. Então, temos backups, onde você armazena dados em locais seguros. É importante você ter o backup na nuvem, mas é bom você ter uma boa estratégia de backup em um ambiente isolado, utilizando uma solução desse tipo. Muito obrigado, Laurent. Temos uns poucos minutos e temos aqui uma outra pergunta que apareceu e eu acho que essa é para a Georgia. Quais os indicadores utilizados para avaliar o desempenho e performance dos programas de formação, de capacitação, levando em consideração a taxa de participação dos funcionários? Os indicadores que utilizamos têm a ver com as provas e os exercícios. Por exemplo, nós focamos aquelas pessoas que não compreendem os riscos, que não compreendem os problemas que podem aparecer. Esse é o principal indicador utilizado por nós, o que nós medimos no nosso site, através de provas. Muito obrigado, ótimo, obrigado. Será que tem alguma outra pergunta no chat? Não tem? Acho que não tem. Muito bem. Então, muito obrigado para todos vocês por estarem aqui nessa round table, nessa mesa redonda. Foi excelente. Obrigado e espero que os participantes estejam aproveitando as mensagens desse
desse painel. Vamos continuar com a sessão seguinte. Fabián Sierras irá compartilhar suas perspectivas sobre o SOC, o Centro de Operações de Segurança. Fabián é diretor SOC desde 2018 em Le Française des Jeux, na França, e ele já teve outras experiências anteriores, mas a principal experiência tem a ver com a cibersegurança, com a segurança cibernética. A palavra é com Fabiana agora. Queria compartilhar sua experiência sobre os elementos que é preciso levar em consideração quando você constrói um modelo SOC híbrido. Obrigado. Estão vendo a minha apresentação? Eu não estou vendo nem escutando vocês, mas estamos vendo sua apresentação, Fabienne. Pode continuar. Bom, hoje gostaria de compartilhar com vocês uma experiência sobre a implementação de um SOC híbrido. Veremos, portanto, alguns pontos clássicos e também vamos nos perguntar: estamos prontos para esta aventura? Caso vocês estejam considerando essa possibilidade. Em primeiro lugar, vamos ver um pouquinho de história. O nosso grupo, nele temos uma operação de segurança tradicional já faz muito tempo. Até o ano 2014, nós trabalhávamos com as ferramentas, elas eram principalmente muitos registros, muitos repositórios de registros de logs. A equipe era conformada por 3 pessoas e por mim. Um ano depois, houve uma revolução. Compramos 100, mas tínhamos mais 100 e começamos a trabalhar com detecção. Um grande passo para a gente. Para nós, foi o primeiro tijolo, digamos, do SOC na Secop. 2 anos depois, começamos a observar que havia mais ameaças, mais pressão intrusiva, e isso aumentou de maneira exponencial. Começamos a observar que havia tentativas de ataques, portanto, era o momento de que a equipe de SOC saísse dessa casa da Secop para se tornar em uma entidade real, composta por 4 pessoas que trabalhávamos com 400 gigas de registros por dia. E 2 anos depois, em 2019, outono desse ano, estávamos trabalhando com 800 gigabytes diários de registros. E começamos a receber muitos alertas na hora de navegar. Era o momento de levar o serviço ao seguinte nível. Peço desculpas. Bom, 3 anos depois é aqui onde a gente se encontra. 3 teras de logs ou registros analisados por dia, 5 bilhões de eventos,
17 pessoas na equipe SOC, incluindo as pessoas contratadas, os estudantes, pois contamos com uma política de contar com estudantes no time, para que esses estudantes aprendam o trabalho, porque está faltando talento nesta área. Mais de 1.000 alertas de segurança analisados por mês, mais de 15.000 ativos monitorados na produção, mais de 100 tecnologias diferentes, temos um grande espectro de tecnologias. E temos mais de 200 regras de detecção e muitas delas são preparadas internamente. Aqui vemos um problema universal. 20 incidentes no GSTI, que são aqueles que a gente investiga mais um pouco. Como que a gente chegou lá, né? Tínhamos 3 opções. A primeira delas, MSSP, uma questão muito gerenciada pelo MSSP, muito conhecimento a respeito da informação, era realmente difícil. Também a gente pensou em ter digamos, pessoal interno para gerenciar com tudo isso, que era muito tentador, mas tínhamos 2 pessoas internas e 2 provedores e devíamos fazer, portanto, um amplo recrutamento, melhorando as habilidades nas funções dentro da SOC e garantir uma fonte CTI, uma certificação, implementar ferramentas como o SOAR, o fortalecimento da CIEM e o mais importante era como podíamos garantir de contar com tudo necessário a fim de estarmos no nível correto de inteligência quanto às ameaças. A falta de humildade em matéria de cibersegurança pode se tornar rapidamente um alto custo, portanto, consideramos um modelo híbrido em lugar de reinventar a roda, né? Que tal nos associarmos com uma empresa europeia? A segurança cibernética potencia para, digamos, poder lidar esse trabalho pesado da SOC, mantendo a nossa equipe interna para as soluções. Bom, e essa abordagem híbrida acabou sendo a melhor. Quais eram os benefícios que esperávamos desse modelo? Em primeiro lugar, que impulsasse o crescimento, como o MSSP está acostumado a fazer isso, esperávamos que pudesse se aproveitar a experiência para uma rápida implementação do processo e as melhores práticas, especialmente se tem experiência com modelos híbridos. Obviamente, temos um catálogo de detecção padrão de regras, a fim de propor o que melhor pode se adaptar às necessidades do cliente. Depois, bom, direcionar essa busca de talentos, aproveitar a potência desses talentos e, finalmente, nós queríamos utilizar a experiência muitas vezes queríamos contar com especialistas em ameaças para cumprir
e poder elaborar relatórios dos ataques a fim de melhorar o gerenciamento e disseminar os avanços esperados. O mais importante, nunca devemos esquecer o passado. Está a equipe de segurança operacional e o primeiro passo é listar as atividades de acompanhamento e ter clareza a respeito do que deve ser feito. Na solicitação da proposta, integrar os processos de acompanhamento compartilhados. Isso não é negociável. Depois, devemos manter a relevância de manter o nível desse monitoramento, ver se fazem sentido, levando em consideração o impacto financeiro no contrato. Quanto mais a gente revisar, mais temos que pagar. Esse aspecto é essencial, pois devemos nos focarmos nos aspectos regulatórios e observar, né? Observar as regulações especiais. Uma coisa que não é negociável. Depois devemos perguntar para os potenciais provedores a fim de notificar sobre como poder integrar, sermos realistas e pragmáticos, isso é chave. Devemos também considerar os alertas. Devemos também ver se há respostas. Devemos propor soluções inovadoras. Isso é importante também, é claro, a fim de substituir o que é operado de forma diferente e analisar os prós e os contras. Os contras, em geral, têm a ver com o custo que garante a cobertura, ver se mantém igual ou melhor, ou se de repente devemos incluir cláusulas atreladas a um bem no contrato. Devemos pensar nas interações. Este ponto é essencial e é muito desafiador. Imaginamos um mundo ideal onde tudo flui sem problema entre as equipes, unidos sob a bandeira SOC. Mas a coisa não é tão simples assim, principalmente neste momento onde essa fluência é importante. As pessoas, digamos, o provedor de serviço deve descrever claramente o que espera nessa fase de auditoria e de assessoramento para poder trabalhar quais são os contatos necessários, a documentação inicial. E se não existir, com quem poderá colaborar a fim de entregar essa informação. Depois, devemos planejar as interações entre as equipes e o provedor de serviço, como são divididas as áreas de intervenção, quais são as responsabilidades. Podemos imaginar soluções simples que sejam supervisionadas pelo MSSP, como é formada uma equipe híbrida para a abordagem de tudo. Devemos resolver o RACI, a RACI com o provedor de serviço, uma RACI conhecida, compartilhada pelas equipes. Também é importante manter um diretório com todas as partes interessadas, uma revisão trimestral. Pode ser um pouco tédia a tarefa, né? Tediosa, mas é importante para resolver os problemas que estão sendo identificados por parte dos indivíduos. Devemos garantir tudo isso antes do lançamento, pois uma vez que estiver rodando, será mais difícil modificação. Devemos ser precisos, né? Nesse aspecto. Um outro ponto que tem a ver com as pessoas, com a equipe, não é apenas o ponto, mas é o eixo.
Se a gente errar quanto à contratação de um provedor, pode comprometer todo o projeto. Precisamos colocar o foco nisso. O SDD, o SDM, realmente é um papel, uma função fundamental. Devemos escolher alguém experiente, não júnior, que possa nos ajudar com os serviços. Obviamente, devemos ver como é o perfil dos analistas, mas às vezes fica difícil verificar e controlar. Devemos tentar contar com pessoas sêniores também. Devemos colocar nos contratos que haverá pessoas sêniores juntamente aos júniores, a fim de prover assessoramento. É importante ter um equilíbrio entre as pessoas internas e aquelas do MSSP. Se a raça inicialmente, se são escolhidas 6 pessoas, por exemplo, devemos ter 3 pessoas externas e 3 pessoas internas. Uma boa fórmula para considerar. Quando pensamos um SOC, a primeira coisa é resposta a incidentes. Para que aconteça um incidente, precisamos regras. Devemos aproveitar o conhecimento, a experiência quanto à cibersegurança que os especialistas têm. Eles, de repente, já tiveram, elaboraram soluções, sabem como utilizar as ferramentas e compartilhar o seu histórico de vida, né, para que nos ajudem com as ferramentas, o gerente de segurança. O gerente de segurança pode guiar e contribuir para o roteiro de detecção. E, finalmente, uma coisa importante, se o sistema ele é complexo, temos uma multidão de áreas de regulamentações, restrições. Às vezes, precisamos conhecer profundamente o negócio, a infraestrutura, e às vezes, no final, acabamos descobrindo que era mais rápido fazer por conta própria do que entregar para uma terceira parte, pois já conhecemos o sistema. É muito importante utilizar as ferramentas, que sejamos realistas. Podemos aproveitar as soluções oferecidas pelo MSSP, talvez essa seja uma jogada inteligente, porque eles são experientes quanto às integrações, mas devemos adaptá-las às nossas necessidades. Devemos ver se precisa um XDR ou 100, mas devemos garantir que as ferramentas sejam as apropriadas para a gente. Se a gente precisar muitas áreas de disponibilidade múltipla MSCP, se precisamos coletar considerando as regulamentações, confiar nas estruturas da nuvem, como estamos alimentando nosso CTI, devemos, enfim, garantir que o CTI que eu estou utilizando seja o adequado para o nosso negócio, para a empresa.
Já fizemos o lançamento, então o que pode acontecer? O que pode dar errado? Because there was not contextualized or not fully configured or tuned from our environment. So Há uma má configuração, às vezes não existe o sistema, digamos, a nossa configuração. on an automated way, using SWAR, using tool like Cart, like Bass, like Pentera, Utilizando ferramentas várias, make it automatically. So you will be podemos testar. they provide you an emergency hotline. Try it. Mas se a gente tiver alguma emergência, o mais importante é a maior parte das tarefas sejam automáticas. Então, quanto às simulações de crise, precisamos também treinar, capacitar, que as equipes sejam treinadas sobre diversas formas de solucionar aquelas crises. E finalizando aí, é preciso planejar muito bem é preciso ter um planejamento sólido para enfrentarmos os desafios que temos. Temos uma recomendação: utilizar um contrato de uma duração menor, 2, 3 anos, ou que ele abranja, contenha a cláusula de saída de revisão de 5 anos, porque se fornecedor tiver dificuldades com a entrega ou com o pessoal, isso poderia se tornar um processo muito longo, muito frustrante. Também é uma experiência fantástica podermos continuar crescendo, aperfeiçoando habilidades. Precisamos aproveitar cada oportunidade para trocar conhecimentos com especialistas sobre a informação, que é um bem escasso e muito valioso. Talvez algum dia possamos ter uma massa crítica e as equipes internas serão beneficiadas daquela aventura e sejam prontas para operarem de forma independente e voar com as asas deles mesmos. Então, podemos nos beneficiarmos com isso. Se recebermos apoio em especialistas externos, podemos nos apoiarmos, podemos ter um paquete completo de serviços, criar nosso caminho com precisão, podemos abraçar, adotar o conhecimento especializado que eles dão. Isso tem a ver com a quantidade ou com a qualidade e não com o volume, com a qualidade e não com o volume. Precisamos pôr o foco dos nossos conhecimentos e aprimorar, melhorar quanto a questões de experiência. Muito obrigado, Fabian, pela apresentação. Eu vejo uma pergunta aqui no chat. A pergunta, eu acho que não estou compreendendo a pergunta. Talvez seja sobre a estimação de eventos por segundo, EPS. Talvez possamos pedir para a pessoa que fez aquela pergunta que faça esclarecimento no chat. E enquanto isso, Fabian, eu tenho uma outra pergunta. Compreendi a sua apresentação que passamos do modelo inicial que vocês tinham, o modelo híbrido, e vocês trocaram. Foi fácil a evolução no modelo de vocês? Não, na verdade não foi.
Foi bastante desafiador. Nos KPIs, talvez isso era visto, mas foi bem difícil medirmos a eficácia dos serviços. Para abordarmos essa dificuldade com a equipe, começamos a implantar o sistema de KPIs automáticos, de indicadores-chave de desempenho automáticos. Construímos painéis, dashboards em Power BI para podermos compreender o que estava funcionando, para podermos compreender a tendência. E temos medidas de operação para melhorar alguns sistemas. E nós diferenciamos pela tipologia. Tudo isso foi feito por nós nos diversos painéis, nos diversos dashboards, para poder acompanharmos a evolução do serviço. Muito obrigado, Fabian. Parece que vocês enfrentaram obstáculos, barreiras para a medição da eficácia dos contratos. Tivemos, sim. Foi bastante difícil mesmo. Nós também precisamos fazer acordos para poder adaptar os contratos e para tentar ser mais pragmáticos. Quando eu falei sobre a construção de um foguete para ir para a Lua, foi realmente apenas o passo inicial. Ok. Muito obrigado pela apresentação. Não vejo nenhum esclarecimento sobre as perguntas no chat. Talvez eles serão relacionados com os eventos por segundo, EPS. Eu vou tentar agora resumir o que nós debatemos hoje. Recebemos perspectivas sobre a gestão de planejamento de crise. Tony respondeu que nós precisamos de formação, precisamos de um quadro, precisamos trabalhar na organização e também que nós iremos enfrentar o fato de que informação vai faltar, então precisamos saber onde procurá-la. Talvez ele indicou que a comunicação é essencial durante uma crise, que precisamos de profissionais com capacidades e habilidades, que precisamos estar preparados para negociar. E também ele disse que precisamos aproveitar as crises para melhorar. Também tivemos um grande debate sobre os ataques de DDoS. E lá aprendemos como a forma em que 3 colegas lidam com essas ameaças. E agora, Fabian trouxe algumas dicas, recomendações muito úteis sobre a construção de um SOC dentro da nossa empresa. Ele salientou os benefícios de um modelo híbrido. Tivemos hoje muita informação, muito obrigada. Eu quero dar uma salva de palmas para os nossos palestrantes, membros do painel de hoje. Eles têm muita expertise naquela área de cibersegurança, de segurança cibernética. Espero que vocês tenham aproveitado o primeiro dia e espero ver todos vocês amanhã para a nossa segunda sessão sobre inteligência artificial. O seminário web será realizado na mesma hora pelo Zoom. E eu quero mais uma vez agradecer para a WLA e para ele, Loterias Europeias, Associação Lotérica Mundial. Obrigado.